Diga comigo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ixi, rapaz, o almoço foi fraco hoje. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Curva a tua cabeça, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pela importância, Deus, de estarmos aqui na tua casa para sermos ministrados pela tua palavra, Deus, que nos dá entendimento necessário na nossa caminhada. Que o Senhor ache graça, Deus, em cada um de nós nessa noite. Que o Senhor fale conosco aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer, Deus, mas aquilo que é necessário para a salvação, Pai, para a mudança, para que a gente tenha uma vida abundante em Ti. Ó Senhor, eu te peço e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem revelado, por tudo que o Senhor tem manifestado em nosso meio, Pai, nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o tema dessa mensagem de hoje no 3. 1, 2, 3. Não, fala forte. 1, 2, 3. Obediência gera em mim paternidade. Observe que nós estamos diante de um texto que vai falar, primeiramente, vai trazer a expressão bem-aventurado. Diga comigo, bem-aventurado. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você: feliz será o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe que ele começa com não anda. Depois ele vem, nem se detém. E depois ele diz, nem se assenta. Só que esse nem não é conjunção. A palavra nem aqui, ela é um advérbio de negação, e nem condição ou conjunção aditiva ou alternativa. O nem aqui é substituído literalmente pelo não. Ele está dizendo, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Nós podemos dizer exatamente que estamos diante de 3 expressões de Deus. Diga comigo, 3 expressões de Deus, que são palavras de ordem. Fala que são palavras de ordem para a minha vida. O fato é que viver dentro de um ambiente de felicidade todo mundo quer. Ter uma vida bem-aventurada todo mundo quer. Ser bem-aventurado todos nós queremos. Mas o que nós não conseguimos entender é que para alcançarmos algumas coisas que vêm do céu para a terra, nós precisamos entrar no processo dos não que Deus tem na minha e na sua vida. Então todo não de Deus é para que eu alcance um lugar de excelência nele e que seja abençoado por ele. Então é melhor que eu aceite o não de Deus na minha história e na minha vida, para que eu seja um homem ou uma mulher feliz nele. 3 não, diga comigo, 3 não. 3 passos, fala 3 passos. Para cada um não, um passo de obediência. Para cada 2 não, 2 passos de obediência. E para cada 3 não, 3 passos de obediência. São 3 ações que me fazem alcançar em Deus esse sentido dessa palavra, bem-aventurado tu és. Bem-aventurado tu és. Ele vai dizer no texto mais na frente que esse que alcança essa bem-aventurança dele, quando resolve, porque eu preciso resolver. Quando eu resolvo
assumir o não de Deus na minha vida, Ele está dizendo: você será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós estamos na geração que vive mais de receitas e de fórmulas do que foi a geração passada. A propósito, a receita e fórmula para tudo, Isaías. Sempre tem alguém na rede social, na internet, ensinando para a gente alguma coisa. Todo mundo que compra um aparelho eletrônico, ou que deseja comprar um aparelho eletrônico, vai no YouTube primeiro e pesquisa. Eu já fiz pesquisa de celular, para ver se o celular era bom, comparado a outros celulares parecidos. Só que para o cristão, a maior e melhor receita que nós temos para alcançarmos a bem-aventurança dele é essa: não faça, não vá, não sente, não comungue, não ande no meio, sabe, se afaste, porque quando você vive mais para mim do que para isso tudo que te chama, eu te abençoo. Pastor, que palavra é essa em pleno domingo, dia dos pais? 3 nãos que precisam gerar em mim 3 passos. Diga comigo, 3 passos de obediência. São 3 ações que me fazem alcançar em Deus. Só que eu tenho um problema. Pergunta para mim qual? Lidar com o não de Deus na minha vida. Nós temos problemas com os nãos que Deus resolve colocar sobre nós, impor a nós. Nós só queremos o sim. Nós só queremos receber profecias de bênção. Só queremos dizer, alguns, que ouvir que nós estamos bem, que está tudo excelente, que está tudo maravilhoso. O problema do não é que o não nos frustra, mas também nos faz entender onde nós estamos. O problema do não de Deus para as nossas vidas é que o não nos coloca exatamente nesse lugar que a gente não queria estar. Porque para a gente, para mim, para você, muitas vezes, viver o sim que não é bom é uma melhor alternativa. Mas Deus não fala de alternativa, Deus fala comigo de propósito, não é sobre alternativa. Quem tem alternativa é quem não anda no propósito. Quem tem alternativa é quem vive fora do propósito. Eu estou fora do propósito, eu pego uma alternativazinha ali, sabe, eu estou fora do propósito. Já viu aqueles carros que passam na rua e dizem assim, ó, condução alternativa? Porque tudo que foge do padrão é alternativo. Tudo que está fora do padrão é alternativo. Eu não nasci, eu não estou vivendo para viver na alternativa, eu estou vivendo para viver dentro do propósito. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que há um propósito do céu sobre a tua história. Segura aqui, segura. Que há um propósito de Deus sobre a tua vida, que há um propósito de Deus sobre a tua casa, que há um propósito de Deus sobre a tua família, que há um propósito de Deus sobre os teus negócios, que há um propósito de Deus sobre o teu ministério. Você não vive por um acaso e nem vive por alternativa, mas você vive por propósito. Diga comigo, nem todo ambiente de bênção é um ambiente do sim. Nem todo ambiente de bênção é um ambiente do sim. Às vezes a gente se confunde muito com isso, porque nós queremos ser aprovados o tempo todo, mas nem todo sim é aprovação. Nem todo sim é a aprovação de Deus para a minha vida. Os não de Deus, ele impera sobre a minha vida uma aprovação maior do que o sim do mundo para mim, do que o sim da faculdade, do que o sim da escola, do que o sim da rodinha de amigo, do que o sim daquela mesinha, sabe, onde todo mundo está dizendo sim para você, enquanto você ouve o Espírito Santo dizer não. Mas muitas vezes nós escolhemos estar nesses ambientes, sabe, nós
nos dedicamos a esses tempos, sabe, fora da presença de Deus, para viver o sim, sabe, porque tem alguém que me agrada e eu estou agradando alguém, mas é melhor que eu agrade ao Deus do que eu agrade a pessoas. A história de Abraão traz um retrato exatamente sobre 3 situações. Diga comigo, 3 situações. Nós vamos ver o texto, coloca aí por favor, filho, capítulo 17, versículo 1 de Gênesis. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, diga comigo, 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizer o seguinte: anda em minha presença e ser perfeito. Diga comigo, anda em minha presença e ser perfeito. Vai no 2. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. 3. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Diga comigo, será o pai de uma multidão de nações. 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Agora volta lá no 4. Quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Observe que está sendo gerado em Abraão uma experiência de paternidade. Diga comigo, uma experiência de paternidade é gerada quando eu obedeço. Só que paternidade, irmãos, é tudo aquilo que é gerado. Paternidade tem a ver com aquilo que Deus vai fazer gerar na sua vida, dentro da sua casa. Paternidade tem a ver com aquilo que vai ser gerado nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família, sabe? Onde você botar a mão, vai ser gerado alguma coisa. Paternidade fala sobre isso, mas que seja gerado, para que seja gerado algo em minha vida, eu preciso obedecer. Diga comigo, eu preciso obedecer. Porque obediência me faz acessar o ambiente da promessa. Quando Abraão chegou aqui, exatamente no capítulo 17, quando Deus libera sobre ele a promessa, o cumprimento da promessa, será pai de multidões. Se olharmos para trás, nós vamos perceber que um caminho foi trilhado. O problema da geração fast food é que não quer trilhar caminho. A geração fast food se move muito mais por culto do que por obediência. A geração miojo se movimenta muito mais por culto do que por obediência. Muitos de nós, muitas vezes, nos perdemos na expectativa de que um culto é capaz de gerar sobre mim uma bênção. E não é sobre culto, mas é sobre um caminho trilhado em obediência dentro do culto e fora dele. É sobre um caminho trilhado em obediência dentro do culto e fora dele. Na minha casa, na faculdade, no meu trabalho, onde eu ando, onde eu vou, onde eu sento, onde eu me levanto, sabe? Em todos os ambientes da minha vida, eu estou vivendo em obediência a Ele. Então é muito mais do que um ambiente de culto, porque aquilo que começa no culto, muitas vezes termina aqui no culto, mas aquilo que começa antes do culto, não termina no culto, depois do culto ele perdura. É por isso que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, eu vou à casa do Senhor, porque o meu culto não começou quando eu botei o pé dentro, mas começou lá fora, quando eu ouvi alguém dizer: hoje eu tenho um encontro com Deus naquele lugar. É um culto de celebração e adoração, aquele que vive e reina para todo sempre. Nos perdemos no caminho porque não queremos trilhar esse caminho. Obedecer os comandos de Deus me faz, irmãos, acessar um ambiente de provisão excelente. Obedecer os comandos de Deus me faz acessar um ambiente de provisão excelente. Quando Deus chama esse homem, Deus vai tirar ele de um ambiente cômodo.
Deus vai tirar ele do meio de um ambiente tranquilo, aparentemente bom, para o que Deus tinha para a vida dele, que era muito melhor do que o bom. Deus olha para aquele homem e vai dar 3 comandos a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não tinha visto, mas ele tinha ouvido. Tem coisa que você não precisa ver para crer, mas a palavra de Deus é suficiente na tua vida. Eu vou falar de novo, tem coisas que você não precisa ver para crer, mas pela palavra de Deus que é liberada sobre a tua história, Deus está falando para alguém hoje: bota o pé e toma posse, coloca a mão e toma posse, coloca o pé e toma posse daquilo que eu estou te entregando. Porque eu ouvi Deus dizer: você será pai de multidões. Agora eu faço um concerto contigo e você vai começar a viver as promessas que eu lhe fiz lá atrás. Mas para ele viver essas promessas que Deus fez a ele lá atrás, ele teve que dar 3 passos na frente, lá atrás, onde ele estava, sair do passado e se transportar dentro de um presente, para alcançar um futuro em Deus, para aquilo que o céu tinha na vida dele. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai. É interessante que a casa do pai de Abraão era uma casa de fabricação de ídolos. A idolatria imperava dentro daquela casa. O propósito de Deus de tirar aquele homem dali de dentro não era somente tirar ele para transportá-lo apenas para um ambiente de bênção, mas é também para tirá-lo do meio da idolatria, tirá-lo do meio daquilo que daquilo que não era a presença de Deus, daquilo que não era o ambiente de Deus. Enquanto o salmista está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus está falando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de papai, e vai para casa, vai para a terra que eu te mostrar, e vem para cá. Sai de fora, sai de dentro e vem para fora. Sai de dentro dessa caixa e vem para fora. Ah, mas é deserto, não importa. No deserto eu estou contigo, aí dentro eu não estou. No deserto eu vou contigo, aí dentro eu não vou. É melhor que você saia e viva o meu deserto do que você viver dentro desse ambiente, sabe, que está aparentemente perfeito e aparentemente bom. Porque para o que Deus queria fazer com ele, irmãos, ele precisava sair. Enquanto para algumas pessoas é necessário ficar, para outras é necessário sair. Eu vou falar de novo. Enquanto para algumas pessoas é necessário ficar, para outras pessoas é necessário sair. E tudo tem a ver com visão. Diga comigo: visão. O meu problema é quando eu não consigo enxergar a chegada, eu só estou vendo a saída. Quem fica muito, sabe, olhando para a saída e não enxerga a chegada, não consegue se movimentar do lugar que deveria sair. Porque a visão da chegada me sustenta no caminho e me faz chegar lá, sabe? Quando eu estou vendo aquele lugar que eu preciso chegar, eu estou me movimentando. Agora, quando eu tenho minha visão tapada e eu só consigo olhar para os lados, sabe, para a direita e para a esquerda, não consigo olhar para frente, para aquele lugar que é o propósito onde Deus me quer, eu não consigo transicionar. É por isso que tem muita gente parada, não consegue romper. Por isso tem muita gente que não consegue atender o chamado de Deus, porque onde está cômodo, está tudo muito bom. Vou nada, botar meu pé nesse deserto, ir para
um lugar que eu nem conheço ainda, que Ele vai me mostrar. Porque se tem um princípio que precisa ser exercido aqui, é o da obediência, e nem todo mundo quer obedecer. Eu obedeço enquanto é cômodo para mim. Eu obedeço enquanto eu estou ouvindo o sim. No primeiro não, eu desobedeço. Eu obedeço enquanto ninguém está, sabe, mexendo comigo. Mas quando eu recebo o primeiro não, aquele não que me frustra, quando a primeira porta fecha para mim, aí pronto, acabou a obediência. O segundo princípio que eu tenho que exercer aqui é o princípio da fé. Porque se eu não tiver fé para acreditar naquele que está me chamando e está dizendo sai e vem para cá, se eu não tiver confiança e certeza naquilo que Ele tem para a minha vida, eu não saio, eu não rompo. Pedro estava no barco com os discípulos, e quando aqueles homens vê Jesus vindo de lá para cá, e para eles não era Jesus, eles achavam que era um fantasma, ficaram com medo. E dentro daquele diálogo de Jesus com os discípulos, dizendo calma, calma, sou eu. Pedro está dizendo assim: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus olha para ele e diz assim: venha, Pedro. Se Pedro não tivesse junto confiança suficiente em Jesus, ele não tirava o pé do barco e colocava o pé sobre as águas. Ele não tirava o pé do barco e colocava o pé sobre as águas, ainda que ele tenha afundado mais na frente, mas ele confiou tão seguramente no Senhor, que quando ele estava afundando, o Senhor já estava lá, segurando ele, dizendo: não vai afundar não, você confiou em mim, eu não vou te abandonar no meio desse mar bravio. Quem anda por confiança no Senhor não tem medo de colocar o pé na água, não tem medo de colocar o pé no deserto. Vai porque sabe que aquele que chamou é fiel para garantir a promessa na tua vida. Se tem alguém aqui que crê nessa palavra, levanta a mão, porque Deus vai fazer pessoas hoje romper esse ambiente tão cômodo e fazer colocar o pé no deserto e colocar o pé sobre as águas, mas vai viver uma experiência nele tremenda. Porque eu não quero viver coisas perigosas, colocar o pé na água aqui, ó, viver o perigo. Me deixa aqui nesse cantinho, tá bom? Eu não preciso de muita coisa. E Deus está te chamando hoje. Sai de dentro dessa comodidade e venha viver experiências sobrenaturais comigo. Sai desse ambientezinho que está tudo muito bom para você, e ainda que você passe por provações, eu estarei contigo. Ainda que você passe pelas águas, eu estarei contigo. Pelos rios, eu estarei contigo. Pelo fogo, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Diga comigo: a visão da chegada me sustenta no caminho. O problema todo gira em torno do senso de direção. Diga comigo: senso de direção. A pergunta é: você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde Deus está te levando? Isso fala de senso de direção. Porque quando eu sei para onde eu estou indo, e quando eu sei para onde Deus está me levando, eu não vivo dentro de um ambiente de comparação. Me arranca do mundo das comparações, me arranca do mundo, sabe, daquilo que são as disputas. Eu não preciso olhar para alguém que está recebendo mais, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu não preciso olhar para alguém que recebeu mais, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu não preciso olhar para alguém que tem mais, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu estou plantado nele, sabe? E não me importa o que está acontecendo ao meu redor. Eu sou satisfeito com o que eu tenho. Eu vivo a plenitude daquilo que Ele me deu. E para mim, aquilo que Ele faz na minha vida é suficiente para eu viver essa história.
por isso que a gente vê nesses últimos dias pessoas perdidas, porque não sabe para onde estão indo, e que não sabe para onde está indo é levado pelo vento. Que não sabe para onde está indo vive muito no presente e não consegue ser bem-aventurado no presente, porque não tem visão de futuro. Que não sabe para onde está indo se perde no meio de informações que não são suficientes para me dar a direção necessária. Que não sabe para onde está indo, anda igual peregrino. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Que não sabe para onde está indo, vive levantando ídolos. Não tem uma referência, não consegue ter uma identidade. Eu estou me comparando o tempo todo com alguém, comparando a minha vida com a vida de alguém. Ainda mais agora nessa geração dessa internet que vive o tempo todo nos atraindo. Porque dificilmente você encontra alguém na internet mostrando verdadeiramente a sua face como está. Para eu conseguir vender e atrair os likes necessários que eu preciso para alimentar o meu ego, quantas vezes eu coloco uma máscara e um sorriso? Quando você vê alguém se apresentando de fato como está, alguém vai dizer sensacionalismo. Porque nessa geração que nós estamos vivendo, nós precisamos vender aquilo que não somos para ser aceito por alguém. É por isso que de memes em memes as pessoas estão escravizadas dentro dos memes que as redes de comunicação nos prendem, para superficializar em nós, sabe, um sentimento que nós não estamos vivendo. Porque rejeitamos os desertos para viver dentro dessa casa que a gente não sai, essa casa que nós construímos, onde aparentemente temos tudo que é necessário, mas estamos vivendo dentro de uma ilusão. Eu não estou falando de um ambiente material, mas estou falando de um ambiente espiritual, onde nós estamos muitas vezes presos porque não rompemos, presos porque não queremos dar um passo mais adiante, presos porque não queremos colocar o pé do lado de fora, porque dentro está muito cômodo, do lado de fora tem chuva, do lado de fora tem calor. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que o que Deus tem para a tua história, você vai ter que sair dentro dessa bolha que você vive e experimentar, sabe, a experiência profunda com Ele. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Muitas vezes não saímos, porque a nossa ansiedade não nos permite sair. Ansiedade de quê, Magui? De tudo aquilo que eu preciso construir. Ansiedade de quê? De tudo aquilo que eu preciso conquistar, né? Essa luta terrível. Porque nós precisamos. Porque o mundo fica nos empurrando para isso. Vivemos uma fé superficial. Eu tenho fé somente enquanto eu tenho segurança. E quantas vezes Deus nos tira desse ambiente, dessa nossa segurança, só para nos fazer dependente dEle. Eu tenho fé, Edson, enquanto eu tenho meu cartão e eu passo ali todo o último dia útil do mês e meu salário está na conta, né?
enquanto eu tenho esse ambiente superficial, tão raso, eu digo que eu tenho fé. Mas no dia que Deus me chama, sabe, para perder essa razão, para perder o controle, quando Deus chama Abraão, Ele fala assim: saia do seu controle e venha para o meu controle. Saia desse ambiente da razão e venha para esse ambiente onde você vai viver a dependência total de mim. Saia de toda essa comodidade que você está vivendo e venha viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Você vai ser pai de grande nação, você vai ser pai de multidões. Mas para que você alcance, sabe, essas bênçãos tão extravagantes que eu e você quer alcançar, nós precisamos dar passos necessários para viver essa excelência de Deus. Coloca o Salmo 84, verso 5, por favor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Eu ouvi uma expressão que mexeu muito comigo. A expressão era: há estradas no seu coração. Há estradas no seu coração, você que ainda não descobriu. Aquilo que você tanto procura fora está dentro. Essas estradas do seu coração que Deus já lhe deu são caminhos, são direção. Caminhos e direção. Diga comigo: caminhos e direção. Coloca o texto de novo, filho. Caminhos e direção. Fala de novo: caminhos e direção. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Está em quem? Está em quem? Esse homem que é bem-aventurado, que tem a força no Senhor, é aquele que se lançou nele. Porque tem momentos na minha vida que eu fico disputando força com Deus. Disputo força com Deus, né, Márcia? Deus já falou como é que vai fazer, e eu estou brigando com Ele porque eu quero do meu jeito e não do jeito dele. É por você estar perdendo tanto. Eu estou brigando com Ele, só que eu não estou brigando pela bênção como Jacó brigou. Eu estou brigando sobre aquela perspectiva da minha vontade, que eu quero desse jeito. Olha para alguém que está do seu lado com muito carinho, pergunta para ele ou para ela assim: por que você é teimoso? Sabe o que eu aprendi, irmãos? Viu, Alex? Que tem coisa que eu não preciso fazer, eu só preciso descansar. Que tem batalhas que eu não tenho que travar, eu tenho que botar o pé mesmo para cima. Porque não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, Rosa, não é sobre o que eu tenho, mas é sobre o que Deus faz na minha vida. Enquanto eu estiver lutando com as minhas armas, eu não vou conseguir, sabe? Mas enquanto eu lançar sobre Ele a minha ansiedade, descansar meu coração nele, as estradas Ele já colocou aqui dentro, os caminhos Ele já colocou aqui dentro, sabe? A direção Ele já colocou aqui dentro. A palavra está dizendo: em cujo coração estão os caminhos aplanados. Está tudo certo, está tudo resolvido. Descansa, meu filho. Larga de teimosia, cara. É melhor aceitar do que brigar. Há coisas que eu vou alcançar, e não é por força nem por violência. Pelo amor de Deus, entenda isso. Você está se desgastando demais com isso.
Não é sobre você, você não vai conseguir vencer essa batalha. E não é sobre o seu tempo também, é sobre o meu tempo. É sobre o tempo daquele que é dono do tempo. Porque Ele é capaz, sim, somente Ele é capaz de endurecer o coração de Faraó e amolecer o coração de Faraó, para que Faraó entenda, sabe, que Ele é o controle sobre todas as coisas. Então assim, você não tem que lutar, você só tem que descansar. É porque é mais fácil a gente descansar quando a gente canta o hino, né? Descansa, quem te prometeu garante. Na música é fácil, na teoria da letra é fácil, agora na praxis da vida não. Mas não é sobre as suas armas. Cíntia já falou que hoje é sobre adoração. É sobre adoração, não é sobre as suas armas. A maior arma que Deus te deu foi a arma da adoração. Enquanto você adora, o céu trabalha. Enquanto você adora, o céu se movimenta. Enquanto você adora, Deus se levanta do trono. Enquanto você adora, Deus está olhando para você, para a sua causa. Enquanto você adora, Deus está falando, Gabriel, desce. Enquanto você adora, Ele está falando, Miguel, desce. Enquanto você adora, Ele está dizendo, desce e atende o clamor do meu filho e da minha filha. É sobre uma perspectiva aqui. Eu adoro na alegria, eu adoro na tristeza, eu adoro na lágrima, eu adoro no sorriso, mas eu não deixarei de adorar o Senhor no deserto e fora dele. Seguirei adorando, seguirei adorando. Abraão está indo para o deserto, irmão. Está indo para casa, saindo da casa de papai, indo para o deserto. No deserto ele fica totalmente dependente. É por isso que nos desertos da nossa vida, os nossos diplomas não resolvem o nosso problema. É por isso que no deserto da nossa vida, o nosso cartão de crédito com limite não resolve. Porque o deserto não fala de coisas naturais. O deserto não fala, Augusto, de coisas que estão ao seu alcance. Mas fala, Magui, sobre aquilo que você não pode realizar dentro de uma condição humana que você tem. Mas há uma diferença muito grande aqui. Pergunta para mim qual. Para pessoas que têm as estradas no coração, há desertos que não parecem desertos. Vou falar de novo. Para pessoas que têm a estrada no coração, como o salmista disse, há desertos que não parecem desertos. Enquanto está sendo um sol escaldante para alguém, você está passando tranquilamente nele, sabe? Porque você já tem um caminho, você já tem estrada, você sabe para onde você está indo, você sabe para onde você está sendo conduzido, você está vendo a linha de chegada, você não está preocupado apenas com a saída, mas você sabe que de onde você saiu e onde você vai chegar, tem alguém que vai na tua frente. Quando Deus tira aquele povo, sabe, do Egito, Ele coloca o povo no deserto, mas não deixa o povo sozinho. De dia tem uma coluna de nuvem, de noite tem uma coluna de fogo. Não andará só, não andará só aquele que sai com um destino, querendo chegar. Há desertos que não parecem desertos. Porque a dor, irmãos, do momento é ofuscada pela visão que eu tenho do futuro. A dor do momento é ofuscada pela visão que eu tenho do futuro. Você sabe por que dói mais? Porque eu só vejo o presente da dor. Quantas mulheres aqui tiveram parto cesáreo? Quantas? Levanta a mão. Cesáreo.
mulheres que tiveram parto cesárea. Doeu? Doeu? Por que você não sentiu dor, Márcia? Tomou anestesia. Quantas aqui tiveram parto sem anestesia? Ou que a anestesia não conseguiu segurar tudo? Sentiu um pouquinho de dor antes, não sentiu? Antes da anestesia? Sentiu? Mas qual foi o maior prazer? Foi o da dor ou foi sobre aquilo que foi gerado? Gerado? Eu vou melhorar aqui. Quantas mulheres carregaram no ventre durante 9 meses, 8 meses, 7 meses aquilo que foi gerado por você? Levanta a mão. Foi fácil sua gravidez? Para algumas sim, para outras não. Mas você sabia que você tinha um momento da chegada, não tinha? O momento da chegada te faz caminhar com aquele barrigão pesado, sabe? Andando para um lado, para o outro, botando o pé para cima, pé inchado, sentindo dor aqui, dor ali, sabe? O marido ajudando, sabe? Mas você sabe onde você vai chegar. E quando você ouve aquele gritinho, sabe? Aquele choro, quando você ouve aquela criança, sabe? Olhando para você, toda a dor que você sentiu, todo o esforço que você teve, foi necessário para você viver esse ambiente agora. Então a dor do momento, ela é ofuscada pela visão que eu tenho no futuro. Mas para que eu alcance de Deus em Deus, esse tempo da promessa se cumprindo, Neto. Esse tempo dessa bênção que é gerada em mim. Porque a obediência que eu tenho ao Senhor gera em mim essa possibilidade de gerar sobre a vida de alguém, ou sobre minha vida. O que Deus quer fazer com pessoas aqui hoje que transitam e caminham dentro desse ambiente da obediência é que o seu ventre espiritual seja capaz de gerar na sua casa. É que seu ventre espiritual seja capaz de gerar na sua família, lá no seu trabalho, lá nos seus negócios. Porque não é sobre a sua capacidade mais de empreender, mas é sobre uma possibilidade que Deus lhe deu de você gerar de forma espiritual. Só que tem requisitos para isso. Me tornar como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu preciso cumprir requisitos. A pergunta que não quer calar nessa noite: eu estou disposto a aceitar o não de Deus para mim? Até quando eu vou ficar, ao chegar gaguejei, até quando eu vou ficar brigando contra a vontade de Deus, Jaqueline, na minha vida? Deus está mandando eu ir, eu não vou. Deus está mandando ficar, eu não fico. E para não ir, para ficar, Gilvan, eu abro um caderno de justificativas. Não, por isso, porque não dá, porque eu trabalho, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque eu estou novo, porque eu estou velho. Até quando? Até quando eu vou viver dentro dessa bolha de ilusão, onde parece que está tudo bem, mas de repente acontece alguma coisa e Deus me faz lembrar que não está, que eu estou fora. Eu lembro da minha vida, Verlão, que eu tentei tanta coisa. Tanta coisa, Augusto.
Achei que eu ia ser empresário. Achei que eu ia ser promotor de justiça, juiz de direito. Às vezes eu penso assim, rapaz, eu poderia estar bem, ganhando 20 mil, 30 mil. Mas eu pergunto, como é que seria a minha vida se eu estivesse dentro dessa perspectiva, fora daquilo que é o que Deus queria para mim? Aí eu vinha para cá hoje, com minha família dentro do carro, e eu falei para mim mesmo, falei, quando eu chegar na igreja, no momento da mensagem, eu preciso dizer isso para os meus irmãos, que para mim não tem felicidade maior do que pegar minha casa, colocar dentro do meu humilde carro e vir celebrar Jesus. Não tem riqueza maior, não tem riqueza maior quando eu olho dentro do meu carro, dentro do meu quarto, que eu estou estudando a palavra de Deus para pregar de noite, e eu estou vendo minha família, minha mulher, meus filhos se arrumando, tomando banho, passando roupa para vir para a casa do Senhor. Ed, não existe riqueza maior do que isso. Eu não troco isso por nada na vida, sabe? Eu não tenho desejo e prazer de ter coisas extraordinárias. Eu quero estar plantado no altar do Senhor com minha casa. É sobre isso. É sobre você entender na simplicidade das coisas que Deus está trabalhando na sua vida, e você valorizar esses momentos que Deus tem lhe proporcionado. Alguém tem que dar um passo. Talvez você esteja aí ouvindo eu falar tudo isso, está pensando assim, pastor, mas o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Eu já chamei, meu marido não vem. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas o senhor não sabe, minha mulher me abandonou, não me quer mais. Talvez você esteja pensando assim, meus filhos não querem nada com o Senhor. Mas alguém precisa dar um passo. E se você está aqui hoje, Deus está falando para você nessa noite, o passo tem que ser dado por você. Você começa primeiro, que depois eu vou trazendo um a um e coloco plantado no meu altar. Todo mundo conhece meu testemunho. Um dia eu estava sentado num bar, com um copo de cerveja em cima da mesa, e de repente eu vi o meu carro passando assim. Eu liguei para ela. Eu falei, você estava onde? Está vindo de onde? Ela disse assim, eu estava na igreja, Isaías. Eu estava na igreja. Enquanto você está no bar, eu estou buscando o Senhor. Enquanto você está no bar, eu creio na promessa do Senhor. Parafraseando tudo aqui que ela me disse, sabe? Enquanto você está aí, eu estou aqui, porque eu creio na promessa. Enquanto eu estou aqui, você está aí, Deus está trabalhando na minha casa, sobre a minha vida. E eu sei que no momento certo, é você que vai me levar. Eu não irei mais sozinha. E assim o Senhor cumpriu a promessa na vida da minha família. Eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida hoje. Levanta a mão, Cidade Malta. Eu não sei como você chegou aqui hoje, se falta alguém aqui nesse lugar do seu lado, mas assim diz o Senhor: aceita o meu não, anda em obediência, que eu trarei e colocarei tudo nas suas mãos. Está na hora. Está na hora de gerar. Mas para que eu tenha a capacidade de gerar,
Eu preciso permitir que primeiro seja gerado em mim. É sobre alguém que se permite aceitar o não e o sim de Deus. Há nãos de Deus em nossas vidas que são como sim. Vou falar de novo. Há nãos de Deus em nossas vidas que são como sim. Não é sobre alguém que está do seu lado, é sobre você agora. A sua obediência é capaz de trazer para Deus os desobedientes da sua casa. Vou falar de novo. A sua obediência é capaz de trazer para Deus os desobedientes da sua casa. A sua obediência é capaz de trazer para Deus os desobedientes da sua casa. Não é sobre eles agora, é sobre você. Se Deus te plantou aqui nesse lugar hoje, é para que você entenda que você é coluna, é para que você entenda que Deus te levantou como um alicerce, é para que você entenda que há coisas que virão sobre a tua família, mas que chegarão primeiro em você. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Senhor, desde o ventre da minha mãe, sou povo exclusivo seu, sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem. Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.